Alô Brasil, do Agro e dos Negócios, estamos de volta, sexta-feira, 16 de dezembro, CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, aqui em Jataí, no sudoeste goiano, coração do Brasil, um dos municípios mais importantes do país na produção de grãos, na geração de emprego, na geração de renda, e a gente trazendo informações do campo e também da cidade, é claro, aqui no nosso canal, que tem essa missão de abrir essa grande janela, linkando principalmente o campo com o restante da nossa sociedade, e trazendo pessoas que vivem o campo no dia a dia, vivem o agronegócio, também empresários, comerciantes de outros ramos, outros setores, mas que estão direto ou indiretamente ligados com essa atividade principal do nosso município, que é o agronegócio. E a gente sempre com uma força muito especial aqui na programação do Agro e Negócios, do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, a Brux Soluções de Energia, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem, que é a cooperativa de crédito genuinamente jataiense, e ajudam a gente a trazer as informações do Brasil verde e amarelo, que a gente sempre bate na tecla, que é que ele se perpetue aí, por gerações e mais gerações, sendo protagonista na produção de alimentos no mundo. E a gente convidou para participar desse podcast de sexta-feira o presidente do Sindicato Rural de Jataí, Vitor Geraldo Galhardo, que gentilmente e mais uma vez atende o convite aqui do podcast Agronegócios. Vitor, seja bem-vindo uma vez mais ao podcast. Muito obrigado pelo convite, Peterson. Eu fico muito contente de poder estar aqui participando desse seu podcast, que tem assim um alcance bastante grande, né? E a gente mostrar um pouco, mostrar um pouco dessa nossa terra maravilhosa aqui de Jataí, e das ações que a gente tem feito aqui frente ao Sindicato Rural de Jataí. Muito bem, um ano bastante confuso, um ano esperançoso, um ano emblemático, um ano de incertezas, tanto na produção como em outros campos aí, mas que diretamente também acabam respingando lá no agronegócio e, consequentemente, também nos demais setores que compõem a nossa economia. Bom, a gente tem como tema principal nesse bate-papo com o Vitor hoje as ações do Sindicato Rural de Jataí, e o final de um ciclo com o Vitor Galhardo como presidente dessa entidade tão importante para o agro, que é o Sindicato Rural aqui da nossa cidade. E, obviamente, também que a gente vai tratar de outros assuntos que estão ligados aqui, vamos falar de safra e tudo mais, que parece que agora engrenou de vez, a situação climática está trazendo um alento, a gente vive ainda aquela situação de expectativa de uma grande produção aqui no município, que é importante para todos nós, para todos que estão inseridos aqui no município de Jataí, porque o agro ele acaba fomentando os demais setores também, e aquele velho jargão, se o agro vai bem, o restante também vai bem, é mais ou menos por aí, Vitor? É por aí, Então, a gente está assim na expectativa aí tivemos assim um início de plantio um pouco, até andou bem, nas primeiras semanas, largada. Depois tivemos aí um período meio conturbado, falta de chuvas, e preocupou bastante. Sabe que a região de Jataí ela já não comporta mais praticamente ampliação de áreas, são muito poucas as áreas que já são consolidadas. Então, o produtor rural, o agricultor de Jataí hoje ele está em novas fronteiras, Então, muitos municípios aqui, indo mais ao norte aqui, na direção ao Mato Grosso, Vale do Araguaia, muita gente, também no chamado Mato Grosso goiano, Isso. Muita gente daqui da nossa, de Jataí, que está migrando, abrindo novas áreas nessa região onde ainda tem frentes e essas regiões, principalmente, foi as que mais foram sofreram. É a região de menor altitude, e o clima mais quente, e a chuva, assim, prejudica mais. São solos menos estruturados, na grande maioria, Então, é problema. E aí a gente tem notícia de muito replantio. Verdade, muito replantio. Houve muita área que teve que ser replantada e muito atraso. Para ter uma ideia, aqui em Jataí eu consegui plantar a minha área dentro da janela normal. Caiapônia, eu planto de Caiapônia, que daqui dá 100 quilômetros aqui de Jataí até onde eu planto. Eu comecei o plantio e recomecei 4 vezes. 4 vezes? Para você ter uma ideia, E no ano passado não teve isso, Não, aí não teve. Então, no ano passado foi o contrário. No ano passado a gente não conseguia plantar de tanta chuva. Tanta chuva. Então foi uma coisa totalmente diferente um ano do outro.
Mas chegamos ao final, atrasou muito, quer dizer, nós levamos 65 dias para plantar uma área, que é brincadeira, né? É coisa que se faria normalmente em 30 dias para estar tudo plantado. Mas assim, então tivemos problemas, mas agora, ontem mesmo eu estive dando uma volta naquela região lá, lá tem uma particularidade também, como é mais quente, quando chove, e aí abre o sol, parece que a soja, você vê ela crescer a olho... Dá um salto, né? Ela dá um salto, né? Então ela tem, agora, poucos dias para cá, desenvolveu muito. E a gente vê que essa situação toda acaba mexendo também com a situação mercadológica. Nós temos vários fatores aí, não só internos, mas fatores externos também, que a gente vê que a Bolsa fica nessa inconstância diária. A gente ouve hoje um Brandalize falar alguma coisa, mas o Enio Fernandes também já fala outra, depois no outro dia quando o Brandalize volta a falar, ele já fala, olha, aquilo que nós falamos semana passada já não é mais aquilo, porque a gente teve isso e tal. Argentina já se fala em perda de aproximadamente 12 milhões de toneladas na safra de milho, pelo menos 5 milhões na safra de soja. Há previsão de mais 3 meses de muito pouca chuva na Argentina. Então, e pega o sul do Brasil também. E pega o sul do Brasil também, justamente, bem lembrado. Paraguai, sul do também. Brasil, Paraguai, grandes produtores tradicionais. E aí, o produtor também que está no momento, de repente, já fechar alguma coisa, fixar, sei lá, fazer um hedge, ter uma garantia de rentabilidade, fica pensando também, né, Vitor? Bom, mas se todo mundo vai ter problema aí, como é que vai ficar o mercado lá para frente? Será que nós vamos voltar até essa soja acima dos 200 e tal? É uma situação também que mexe com a cabeça de todo mundo, né? É muito difícil você tomar decisão numa hora dessa, porque são a tal das variáveis que você não domina elas, né? Então, aí de um dia, todo dia, essa flexibilidade, se bem que você pode ver que de uma forma ou de outra, eu tenho visto que o valor da saca de soja ela tem oscilado muito pouco. É pouco mesmo. Então ela estava entre... Ela não voltou no 170. Ela chega perto de 14 o bucho, aí vai sobe, chega perto de 15, volta. Então ela está nesse intervalo entre 14 e alguma coisa e menos de 15 um pouquinho. Então, ela não tem saído muito fora disso, né? Outro detalhe também, hoje o Brasil é um país muito continental. Eu vejo que hoje uma quebra de produção numa determinada região do Brasil já não afeta tanto o mercado global como um todo. Por quê? Porque ele começa a se tornar cada vez menos significante. Antigamente, quando a produção de soja era concentrada praticamente em Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, era uma quebra de produção no Rio Grande do Sul, representava um estrondo, uma coisa muito grande. Uma boa fatia da produção. E hoje o Brasil inteiro planta soja. Então, uma quebra aí de produtividade em alguma região localizada, em algum estado, ela já não tem mais um efeito tão grande. Sim. Então, porém, por isso que... mas porém a gente já vê, começou a safra, uma perspectiva aí de 153, 155 milhões, agora já tem consultoria falando em 145, 148, né? Quer dizer, a coisa já começa a mudar. De repente Goiás tinha uma projeção, acho, de chegar nos 16 milhões de toneladas de soja, certamente não será mais isso também, então mesmo que seja, Vitor, 2 milhões a menos aqui, 5 ali e tal, no final. Mas tu imagina, quando nós produzíamos 100 milhões de toneladas, sim, o país, 10 milhões de toneladas era 10% da produção. Justamente. Hoje, 150 milhões de toneladas, 10 vai representar 7%. Então tu vê que já não é tanto, mas é uma quebra bem significativa, né? Então tem que ficar atento ao mercado. Difícil realmente, eu acho que a gente tem que ter cautela, mas tem que ficar meio travado também, porque tu não pode ficar, além de que nós temos uma insegurança muito grande do que vem pela frente. Hoje nós vivemos no Brasil, infelizmente, uma incógnita que eu acho que é a pior de todas, tá? É o pior fator que nós temos hoje para analisar dentro do mercado, é a insegurança que nós temos, não sabemos para que lado que nós vamos. Segurança financeira, jurídica, administrativa, em todos os campos, uma insegurança total. Até estava dando uma olhada agora pela manhã e a gente aí imaginando, né, que devido a uma certa inércia também que está acontecendo nesse processo que poderia desencadear, quem sabe, uma reação que impediria a esquerda retornar ao poder e tal, a gente não sabe. Abriu o prazo dos 15 dias para contestações de eleições
quando da diplomação do candidato que foi eleito em 30 de outubro, e aí todos os dias a população brasileira fica ouvindo uma coisa ou outra, um recado ou outro, fica meio que perdido nesse momento, cansados já também, porque tem pessoas que estão aí há 50 dias praticamente nas manifestações, e aí a gente ouve pessoas próximas do atual presidente dizendo, espera mais um pouco, aguenta, não é hora ainda e tal, enquanto isso a tal da equipe de transição vai derretendo bolsa, vai fazendo dólar subir um dia ou outro, né, vai trazendo um certo desespero ao mercado que... o próprio ex-comandante do Banco Central, hoje pela manhã, ontem, ele se manifestou, o Armínio Fraga, dizendo que votou no candidato do PT, mas que está com medo, né? E um cara, né, do quilate dele, que conhece o mercado, falar que já está com medo, realmente, se ele está falando isso, imagina quem não é ligado à esquerda. Então, que cenário, né, difícil, desafiador, complicado, que novamente o Brasil vai ter que enfrentar, e o agro, porque não se tem nem, apesar de ter falado 2 ou 3 nomes, todos refutados, não se tem nem expectativa de quem poderá ser um eventual ministro da Agricultura nesse futuro governo, se ele acontecer, né? Por isso que eu falo que a maior preocupação nossa hoje é esta, tá? Eu vejo assim, nós estamos num limite, a gente está vivendo um período de estresse também, muita gente fica até doente. Verdade. Já, porque é uma situação que está perdurando aí e não se tem certeza. Agora, uma coisa assim, a perdurar a situação, vamos dizer assim, com que essa equipe que assuma, nós temos não temos nada, né? E nós temos visto que o nosso setor, ele... Tudo mostra, tá? Tudo vem mostrando que nós seremos um setor bastante, não sei se a palavra é perseguido, mas seria um setor que sacrificado, vai ser sacrificado, né? Vai ser penalizado por uma série de fatores. Que a grande maioria do setor se posicionou contrária a essa equipe que está por assumir. E algumas contrariedades também. E a gente tem visto assim que parece que a agricultura não vai ser uma prioridade. E hoje é um setor que a gente entende e acho que é difícil não reconhecer que a agricultura e a agropecuária brasileira hoje é a mola propulsora do país. E você chegar ao ponto de desconsiderar que não sabe quem vai ser o ministro da Agricultura, não sabe como é que vai ser a equipe econômica. Eu vi hoje comparando aí uma verba que está destinada para a área cultural e uma verba destinada à área da gente, não tem cabimento um setor desse ser tão depreciado. Né? Por quem quer que seja que fosse. Mas é que esse eventual governo é um governo para os amigos, né? Para os artistas, para a mídia, aquela que sempre esteve contra o agro, inclusive, e muito a favor do governo de esquerda, que esteve no poder por tantos anos e que tinha cifras bilionárias para essa mídia. Dinheiro poderia ser direcionado a outras tantas áreas e tal. Lei Rouanet, por exemplo, por que tem tantos artistas ligados à esquerda que estiveram de cabeça na campanha e atualmente estão aí trabalhando ainda escancaradamente contra o atual governo, contra o Brasil, levantando situações totalmente esdrúxulas, inclusive contra o agronegócio. Aí entra a questão das ONGs, aí a gente vê lá, como você falou, dentro dessa incerteza com relação à representatividade no Ministério da Agricultura, temos pautas dentro da própria Câmara do Congresso Nacional, marco legal, questões ambientais, interferência de ONGs, que tem outros interesses aqui no Brasil. Então, que momento difícil para o agro. E depois a gente pega ampliando um pouco mais ainda o raciocínio, voltando lá à área do Vale do Xingu e tal, insegurança, aqueles produtores que lá estão também, estão vivendo, porque já há promessa desse governo que foi eleito de ampliar aquela região lá como reserva indígena, o que estaria desalojando literalmente centenas de grandes produtores da região, né, Vitor? Como já ocorreu ali, né? Eu lembro daquela região do Suiamiçu. Poço da Mata, né? Suiamiçu. Suiamiçu. Foi um absurdo. Aquilo lá era a gente passa lá hoje, é uma coisa assim, virou nada, né? Nós era uma região muito próspera, uma região que via assim, que estava, de repente, por causa de uma intervenção aí que fazem, aquilo degrada tudo, acaba com tudo. É muito triste isso. Então a gente espera que realmente seja revista essas posições, porque, sinceramente, se
se ir para esse caminho, volta alguns progressos que a gente teve, alguns avanços nas leis trabalhistas também, a ameaça de retrocesso nisso, isso não é bom nem para o funcionário, não é bom porque, na verdade, volta de imposto sindical, é uma série de coisas aí que não tem fundamento. É verdade, eu até estou com o Twitter aberto, pegando algumas das informações da manhã aqui, a Kellen Severo falando sobre essa questão das verbas, a cultura tem mais valor que a agricultura. Né? E alguém comentando e faz o L e tal. Então, foi isso que eu me referia. Já está tendo uma repercussão. Né? Onde se viu isso? Né? Quais são as riquezas que geram a cultura? Se é um país onde a cultura ela realmente exerce o seu papel, preservar as tradições do país, incentivar as pessoas a desenvolverem aí os seus atributos artísticos e tal, mas que tenha um compromisso, né, com a ética, com a moral, mas a cultura que a gente vê no Brasil é totalmente depreciativa de todos esses valores e tal, e é muito bem vista por esse governo que está aí com um pé já, né, de novo lá no Palácio do Planalto. Então é muito ruim, a gente vê uma série de jornalistas, né, ligados ao agro também, falando e tal, mas não isso é chovendo molhado, porque não há assim, eu acho que tem que analisar o seguinte, tudo é importante, né? Tudo tem a sua importância. Agora tem que pesar o que demanda um setor e o que demanda outro. Sim, sem dúvidas. Agora, uma atividade que representa aí mais de 30% do PIB nacional, ela tem quase que um quarto do valor da verba do que um setor que, na verdade, ele não gera produção, gera tudo bem, eu acho que a cultura é importante, mas não que ela seja assim, que ele demanda recurso 4 vezes mais do que o setor do agronegócio como um todo, né? Não tem cabimento. Mas eu diria que parte dessa cultura, parte de alguns, entre aspas, artistas que estão lá, eles têm uma indústria que produz, que é do interesse da esquerda, uma indústria de fabricar idiotas, né, no Brasil, que a gente vê aí esses projetos culturais apresentados que ganham cifras milionárias para serem levados adiante, é uma afronta à sociedade, mas é uma situação que está para se instalar, né, praticamente já instalada, e a gente vai ter que conviver com isso. Agora não sei de que maneira será essa convivência, se esse pessoal, né, realmente tomar conta, né, do Brasil novamente. Bom, olhando aqui, Vitor, só para a gente dar uma outra pincelada, a gente falou há pouco na questão de mercado, tanto que as coisas são bastante voláteis mesmo. Manchete de agora, no Notícias Agrícolas lá, o mercado da soja de Chicago tem uma sexta-feira de oscilações limitadas à espera de novas notícias. Aí fala sobre Chicago, né, tu falou na questão dos 14 e tal, maio chegando a 14,73, né, por bushel, então não chega nos 15. E aí a matéria fala que o foco está mantido sobre o clima na América do Sul, com previsões ainda muito ruins para a Argentina, né? Então tá ali, né, essas informações todas, mexe por lá e tal, mas parece que a barreira dos 15 ela realmente não é ultrapassada ainda, né? Mas é por aí. Que eu acho que mais ou menos essa ideia do clima, né, já está praticamente meio precificada. Né? Então ele não tem, ele pode ainda dar um incremento se agravar a situação, a persistir, ainda ele pode. Mas eu acho que assim, o poder de fazer subir muito o mercado já não é tanto. Né? Mas pode ter uma disparada do dólar aí, né? Aí é que está. Esse é o. Então, você fixar hoje um valor, você travar um preço, eu acho que se for travar hoje na moeda, você tem que eu imagino que tem que ser travado em dólar pela insegurança que nós temos. Verdade. A gente não sabe para que lado vai a moeda. Né? Tudo bem. Por aí. Estou falando com o Vitor Geraldo Galhardo, presidente do Sindicato Rural de Jataí, nessa edição de sexta-feira aqui no podcast Agronegócios, sempre com um apoio muito especial do Dr. Leonardo Macchione, advogado tributarista do Agro, da Brux Soluções de Energia, da Casa Carlone, da Soluflex Ferramentas, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense. Vitor, trazendo a nossa conversa um pouco para os lados das ações no Sindicato Rural, presidente do Sindicato Rural de Jataí, Vitor, vocação ou é obrigação? Eu a vida inteira eu fui meio assim, atuei na área classista, né? Como eu exerço atividades
na agricultura e também atividade na área comercial e na área de engenharia, por ser engenheiro de formação. Então, eu como representante na área comercial, já liderei, já fui presidente da Associação Comercial aqui de Jataí, e depois que eu saí de lá, eu fui eleito para ser presidente do Sindicato Rural, representando a outra classe que é importante aqui na nossa cidade. Então, eu digo que um pouco é por vocação, sim, é por gostar de estar participando e fazendo tudo que eu posso dentro de um setor onde eu atuo. Né? Então, se a gente tem, graças a Deus, teve esse dom de poder ter um pouco de liderança e tal, e a gente tem que devolver um pouco daquilo que a gente recebe. Sim. E eu acho que essa é uma maneira que tem. Então, eu fui eleito por uma gestão de 3 anos, depois, pelo Estatuto do Sindicato, o presidente pode pleitear uma reeleição. Eu fui reeleito e agora estamos aí até em fevereiro, encerra o nosso segundo mandato e com isso a impossibilidade até de ser reeleito, até por estatutariamente, né? Perfeito. Mas vamos continuar também compondo a diretoria, a nova diretoria que está... Eu até estou com o edital de convocação aqui, né? O Sindicato Rural de Jataí, tal. Convoca todos os associados com direito a voto para participação no processo de eleição de diretoria e conselho fiscal, biênio 2023-2026, a ser realizado em um único dia, entre as 7h30 e 17 horas, no dia 20 de janeiro, uma sexta-feira, na sede da entidade. O pessoal já montando a chapa e tal? Como é que está o processo? Já está registrado. Só teve uma chapa. Só teve uma chapa. Bom, bom, né? Bom ou não? Assim, o sintoma que eu vejo é o seguinte: quando não tem uma chapa concorrente, dá a impressão que eu tenho, pelo menos, que o pessoal está satisfeito com o andamento da entidade, né? Então, não está mostrando contrariedade. Então, eu tive até uma virtude, que eu fui eleito 2 vezes sem nenhum voto contrário. Então, espero que... Então, a gente trabalhou de uma forma, procurando sempre, claro, atender às demandas do setor. E, claro que a gente tem que também reconhecer as limitações que a gente tem. Talvez não conseguiu fazer tudo que o setor precisasse da gente. Mas dentro de uma coisa, eu tenho certeza assim, que dentro das possibilidades, daquilo que eu imaginar, eu e a minha diretoria, daquilo que nós pudemos fazer, a gente procurou fazer o máximo que esteve ao nosso alcance. Certo. Podemos ter deixado a desejar alguma coisa e tal, mas é difícil você também atender sempre, até porque a gente tem que atender as atividades nossas do dia a dia. Tu não pode ficar 100% dedicado à entidade, porque senão os negócios da gente também dependem da nossa ação. Senão, se você não ficar em cima... No Brasil não é fácil, o Brasil não é para amadores, né? Tocar negócio no Brasil não é brincadeira. Então tem que ficar bem focado, tanto na entidade que você está representando, como também nos teus negócios. Sem dúvidas. Vitor, por ser uma chapa única, dá para a gente imaginar que vai ter uma espécie de remanejamento dentro dessa atual diretoria? Quem é que vai estar quem que está na cabeça dessa chapa? Quem é o candidato a presidente? O candidato a presidente é o nosso atual vice-presidente, o Evandro Vilela Barros, né? E aí dentro por estatuto também, obrigatoriamente você tem que renovar pelo menos 30% da diretoria do conselho. Você tem que renovar pelo menos 30%. E também as pessoas não podem também voltarem a ocupar o mesmo cargo. Por exemplo, quem era tesoureiro não pode, se vai concorrer, ele não pode voltar no mesmo cargo que ele era. Então, assim, além de renovar os 30%, você pode permanecer com 70% daqueles que faziam parte, desde que eles exerçam cargos diferentes. Muito bem. Foram 6 anos à frente do Sindicato Rural de Jataí, né? Um tempo de aprovação, né? Passando por períodos, né? Não diria de instabilidade, mas que exigiram também algumas ações aí mais
firmes por parte do sindicato, até porque tivemos uma época de período de pandemia, ficamos 2 anos sem a exposição agropecuária, se eu não tiver enganado, foram 2 anos mesmo apenas, né? Depois a retomada dessa exposição agropecuária e o agro tentando se manter como protagonista dessa história toda e tal. Nesse período, Vitor, qual foi a principal realização do Sindicato Rural de Jataí? O que você acha? Se tratando de pessoas e de negócios. Eu digo assim, o sindicato, a primeira função básica é atender todo dia as demandas do setor. Uhum. Né? Então, é incrível, mas a gente parece que não tem ações, né? Mas é brincadeira, todo dia tu tem alguma coisa para parar. A gente teve uns embates aí, eu lembro, a questão, um negócio que logo no início, que nos deu um desgaste muito grande, foi muito trabalho, a questão do fundo rural. Foi uma coisa que aquilo ali foi assim. E aí, na época, a gente até colocava, olha, é uma coisa assim, que tinha sido decretado ilegal depois, por 2 vezes 11-0, depois reverteram esse negócio, então ficou aquele. Aí houve um refis, aí quem aderia, quem não aderia. Eu até lutei muito, olha, eu não vou aderir, realmente não aderi até hoje, e acabei, por decadência, Sim. Acabei me livrando do problema, né? Mas outros acharam melhor fazer o refis e tal. Então foi uma situação muito, muito complicada, foi uma traição muito grande que o setor sofreu, e um revés muito grande. A gente passou pela pandemia nesse período. Você falou da exposição agropecuária, nós passamos 3 exposições que a gente realizou. Nós pegamos no meio da exposição aquela greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa. Greve, né? Uhum. Eu lembro de ter ido para a estrada para desbloquear caminhões nossos que estavam com equipamento, com a estrutura do rodeio e de shows, tudo em cima de caminhões para vir e tinha data para começar e os caminhões presos. Foi um desgaste muito grande. Depois tivemos a pandemia, aí a gente acabou depois, tivemos também uma época que fomos questionados pelo Ministério Público por ter usado uma verba municipal, embora aprovado pela Câmara, por tudo. Uhum. Aí nós fomos condenados a devolver esse valor. Aí veio a pandemia e aí naquela época a gente acabou fazendo uma ação muito interessante até. Nós tínhamos que devolver, eu me lembro, R$300 mil. Fizemos uma campanha e mandamos naquela época para o Hospital das Clínicas, que já está aí, 498 mil. Nós arrecadamos aqui dos nossos associados R$498 mil. E tipo assim, pagamos quase que em dobro aquilo que tinha nos pedidos, né? E mantemos assim um programa interessantíssimo. A gente está com um programa gratuito para a comunidade, lá um programa da ecoterapia. Ecoterapia fenomenal. É um programa muito, muito bom. Hoje a gente não está tendo o apoio do poder público, mas nós estamos bancando as custas do próprio sindicato. Que não atende só o Jataí, né, Vitor? Não, estamos atendendo a demanda que e assim, e estamos incrementando o programa. Tá? Para ter uma ideia, a meta a partir de janeiro é fazer 80 atendimentos por semana. Nós vamos ter que atender 16 pacientes por dia. Hoje são 60. 8 de manhã e 8 à tarde, com a equipe que tem lá. Então nós estamos aumentando a equipe com fisioterapeuta, com psicólogo e equitadores, né? Para poder atender, porque a demanda hoje pela ecoterapia é uma coisa, hoje muitos médicos estão receitando que façam ecoterapia. Você imagina quando a gente não tinha uma ferramenta como essa instalada aqui, o tanto que o tempo de recuperação ou de evolução, de melhora desse paciente, ele era muito mais lento, né, Vitor? Ou às vezes nem acontecia, né? Então, essa melhora, né? E é um programa totalmente gratuito, quer dizer, ninguém... Isso que é importante, né? Lá a gente não faz distinção se é filho de A, ou de B, ou de C, se é filho de rico, se é filho de pobre. Nós atendemos, a gente procura, e infelizmente a gente não estava dando conta de atender a demanda. Nós estávamos lá com mais de 30 pessoas na fila
Agora, com esse incremento que nós vamos dar, nós vamos ter a vaga para mais 32 elementos. Então, nós vamos incrementar aí bastante o programa para o ano que vem. Então, vai ser assim, eu acho que é um trabalho, eu digo assim, talvez seja o melhor programa que o sindicato faz para o de cunho social. Né? Que é uma das obrigações também da entidade, né, Vitor? Né? Tem que dar a sua contribuição, né? E o setor do agronegócio, ele é muito solidário. Para você ter uma ideia, ele faz todo ano aí uma parceria com o Senar, a FAEG, e com o Núcleo do Câncer, aquele programa de próstata, né? E a gente trabalhou essa matéria semana na rádio. Já fizemos lá, teve um ano lá que ele fez mais de 1000 atendimentos, esse ano acho que foi um pouco menos, mas é uma coisa assim, é um programa muito grande também, que a gente faz também junto com o Senar, né? Então são assim, muitas ações. Outro, eu acho que um feito também extraordinário para o sindicato, uma coisa, foi até um desafio nosso, que começou na época da gestão do Ricardo, quando nós projetamos justamente aquilo que nós estamos. O CCAJ, né? Isso aqui foi um sonho, né? Você tirar isso aqui do sonho, até eu digo assim, até de uma forma desacreditada. No começo era mesmo, né? Tivemos a gente teve muita reação na época. Eu lembro quando a gente lançou, foi na época do Ricardo, como presidente, quando lançou o projeto. Mas nós iniciamos a obra foi construída durante a nossa gestão dessas duas diretorias, mas começou o projeto lá na época do Ricardo. Foi um desafio. E aí, muita gente diz, não é possível, isso aqui é impossível. O pessoal do sindicato queria se meter num projeto desse. Mas nós tínhamos que arrumar uma saída. O sindicato, normalmente, os sindicatos em geral viviam de contribuição sindical. Sem dúvidas. E nós nos preparamos, porque isso aí, a gente sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. E tanto é que aconteceu, que a contribuição sindical caiu. Então, aquela receita que o sindicato tinha, nós não temos mais aquela receita. E aí, como é que tu mantém a estrutura? Tu tem que ter alguma coisa. Então, isso aqui foi justamente o que foi pensado para dar a vida, tipo assim, para poder pelo menos manter, custear as despesas fixas do sindicato. E hoje nós temos conseguido, com aquela parte do térreo desse prédio, a gente tem lá os aluguéis que a gente recebe, praticamente consegue pagar uma boa parte da despesa fixa e montamos assim um prédio bom na confluência aqui das duas principais avenidas da cidade, né? Um prédio de 13 andares aí, com 72 salas comerciais, mais um térreo aí, mais muitas salas, 120 vagas de estacionamento, uma coisa, um prédio muito bonito. Não tinha. Assim, uma coisa inovadora para a cidade. E foi um projeto do sindicato. Né? Montamos uma cooperativa, né? O centro comercial do agronegócio, foi uma espécie de uma cooperativa para poder construir, para poder alavancar o empreendimento. E foi uma coisa interessante, né? Então, nós temos também o nosso parque de exposições aqui, um parque, para quem não conhece, e os que conhecem, o nosso parque é um parque muito grande, um parque que também não é fácil manter aquilo lá, né? E a gente tem feito muitas ações lá, reformamos, por exemplo, toda a parte estrutural, principalmente a questão elétrica lá, porque... Até porque vai se deteriorando com o tempo, né? Uma hora ou outra tem que ter uma reforma, né? Exatamente. Então isso aí demanda muito recurso também. Então tem que conseguir manter isso. Então, eu digo assim, em termos estruturais, o sindicato de Jataí hoje está muito bem, assim, vamos dizer assim, tanto financeiramente como estruturalmente. E até por falar em parque, a sua estrutura, né, que propicia a realização do leilão semanal também, né, que o leilão foi resgatado depois de um tempo aí, teve uma roupagem, uma nova roupagem e tal, e realmente mudou o jeito de atuar e tal, e está nas graças do pecuarista, né? O leilão do gado já era um problema, muito sério, era um problema sério, que lá era uma coisa que não funcionava, não andava e tal, e aí foi reestruturado e hoje anda bem. Tivemos, até interessante, né? Estamos analisando agora no balanço do ano, na semana passada, dá um reflexo de como é que a pecuária brasileira se comportou de um tempo para cá. Sim. O leilão do gado, ele é o espelho do que é na pecuária. 2021 foi, eu acho que talvez o melhor ano que a pecuária teve na última década. Ela deu uma alavancada, ela vinha mal, e em 2021 ela teve uma alavancagem e o resultado dos leilões foi uma coisa extraordinária. Foi, realmente. Em 2022 nós entramos no início do ano, pegando ainda aquela onda,
Mas quando foi lá para o mês de abril, maio, começou uma decadência. E de lá para cá, a coisa afundou. Bom, a arroba veio de 340, chegou a 360. Veio para 270, né? Então, veja o retrocesso que tem. O reflexo no leilão no Galo foi uma coisa... começou a recuperar agora. Até porque tem uma perspectiva aí de chegar aos 300 na virada e tal, no início do ano. Mas ele começou essa recuperação há menos de um mês para cá. Ele começou a dar uma... Aí veio o período seco também, é coisa que já dificulta a comercialização de gado também, mas a gente viu muito bem o reflexo do ano passado, que foi extraordinário. O primeiro semestre desse ano ainda foi razoável e o segundo semestre foi péssimo para a pecuária. Então, o resultado mostrou muito bem a situação da pecuária atualmente. São atividades que têm as suas peculiaridades, né? A agricultura mais ela ligada ao clima até do que mercadológico, do que demanda e tal, porque praticamente o que se produz já o mercado externo, né, já absorve e tal, apesar de nós termos um grande consumo interno também, mas enfim, a pecuária é um pouco diferente, ela tem essa sazonalidade e tal, ela oscila bastante, também traz uma certa insegurança, a hora quem está melhor é quem está na cria, a hora quem está fazendo o ciclo completo e tal, enfim. Né, mas o mercado, eu acho que o maior problema hoje, que o mercado da carne é monopolizado. Bom, isso é uma grande verdade. Isso aí, eu acho que esse é o grande problema. Então, na verdade, quem manda no mercado da carne hoje, no Brasil, são 3 empresas. Três empresas que praticamente eles dão... Então, isso aí não adianta. Eles é que fazem acontecer. A coisa anda no ritmo que eles querem colocar. Infelizmente, é isso que ocorre. Complicado, né, Vitor? Complicado. Bom, ainda dentro da questão do parque em si, essa melhora na infraestrutura também se faz necessária, justamente por causa da Espaja, do Jataí Agro, né, que tiveram as suas 2 edições esse ano. Tivemos aqui a presença do Alexandre Garcia, né, como palestrante principal no primeiro dia do evento. Outros palestrantes ligados também a atividades específicas, né, do agro, que levaram um certo público lá. A gente até conversava aqui no programa anterior, né, com a Aline, assessora do Sindicato Rural também, tocamos um pouquinho nesse assunto do esforço que as entidades locais fazem, até algumas empresas aí, pessoas que organizam palestras, e a gente tem ainda uma participação muito acanhada do produtor jataiense, que às vezes não dá respaldo a essas ações. O sindicato está trazendo alguém que vai gerar informação, que gera valor, e às vezes não é respaldado, infelizmente, né, Beto? Olha, esse problema, Peterson, não é só dentro do agro. Como eu já participei de outras entidades também, eu tenho visto que isso é quase que uma constante. O pessoal, parece que o pessoal não está focado, não está interessado em acompanhar o que acontece no dia a dia. Deixa que as pessoas resolvam por mim. Por aí, mas então não é por isso também que a gente está vivendo essa própria situação no país, por causa disso também, porque muita gente acredita a outros que resolvam os problemas para eles. Então, a coisa nós temos que mudar é essa mentalidade. Então, quando a gente propõe fazer um evento igual a esse, isso não é fácil para a entidade realizar esse momento. Tem que planejar, tem que contratar pessoas, faz o maior esforço possível para conseguir trazer. Depois, na hora que acontece um evento, com tanto trabalho, aí você vê que aquilo não é valorizado. Então, por um lado, gera desestímulo para as pessoas que estão à frente, procurando trazer informação, que informação hoje é importantíssima. Né? E, então, por um lado, desmotiva quem está à frente para fazer, e outro, a gente ainda se mostra resiliente e ainda persistente em insistir em fazer, porque a gente sabe da importância disso. Né? Mesmo com a baixa participação, o papel do sindicato é promover essas ações. Então, exato, então nós temos que fazer isso. Então, mas a gente, devagarinho, a gente tem que ter esperança que a gente consiga ir mudando essa mentalidade. Tá? A questão cultural... Porque vem assim, muita gente no agro, as cabeças também estão mudando um pouco. Assim, está vindo aí uma classe mais jovem também. Os filhos dos produtores. E eles vêm, tal, né? eu acho que assim, talvez mais conscientes.
eu diria assim, com menos capacidade de trabalho, com menos ousadia, porque tem que louvar a ousadia desses pioneiros, né? Que, pela coragem que tiveram e o que transformaram esse Brasil do agro. Né? Então isso aí é inevitável. Então a importância das pessoas. Só que muitos dessas pessoas demoraram muito, às vezes, para abrir, para trazer para dentro do negócio dele os descendentes, os filhos, e aí, às vezes, alguns deixam para passar quando já é muito tarde. Mas isso vem mudando. Nós já tocamos, inclusive, nesse assunto aqui, porque às vezes acontece, quando a gente tem agora uma onda de transição ou de divisão de decisões, de poderes dentro daquela empresa rural, a criação de uma holding, por exemplo, e tal, mas ainda tem situações onde o Vitor é o patriarca lá. Então vamos planejar aqui a safra 23, 24. Aí as decisões são essas. O que você acha, filho? O que você acha, filho? E tal, os filhos dão opinião, mas aí prevalece a do patriarca, mesmo às vezes estando errado. Né? Mas só que nós criamos aqui dentro do sindicato, através do nosso diretor, o Randolfo, né? Um trabalho é um programa interessante. Ele ministra um curso dentro do Sindicato Rural, um curso de gestão no agronegócio. Então, para ter uma ideia, eu acho que deve estar indo para a 8ª turma já, 7ª ou 8ª turma. E sempre lotadas as turmas. Então, são todos jovens. A maioria, grande, mas 90% são jovens. Que estão assim, ingressando no negócio, quer dizer, vindo buscar informação em curso de gestão. E um curso de excelente qualidade. Com certeza. E ministrado dentro do sindicato, diretamente. Então, esse curso está tendo assim, uma procura e uma satisfação das pessoas que estão fazendo. Então, quer dizer, aí que está. Então, esse é o papel da entidade também. Justo. É gerar, ela tem que gerar esse despertar, né? Fazer com que essas pessoas que vão assumir o negócio daqui para frente, ou que já vem assumindo, mas que eles tenham uma qualidade de gestão talvez até melhor que os patriarcas. Que foi muita gente levou a coisa, foi meio na tora mesmo, né? Levando pela força do trabalho, só que as coisas estão sendo cada dia mais difíceis. Hoje um camarada que ficar se limitando a ficar lá de cabeça baixa, pensando só que é trabalhar em cima, confiar só na força do trabalho dele, ele pode realizar muito, mas ele às vezes deixa escapar, por meio dos dedos, oportunidades muito grandes, pelo fato de ele não ter a informação necessária. Né? Então, mas isso já vem... Mas está vendo essa mudança, aos poucos ela vem acontecendo, porque é até uma exigência que o mercado impõe. Se não acompanhar, vai ficar para trás. Falando em cursos aí, Vitor, uma parceria também que se prolonga de muito tempo já, Senar, Sindicato Rural, formando mão de obra qualificada, melhorando aquela mão de obra que está já instalada no campo, propiciando a pessoas aí também que estão inseridas na pequena propriedade, na agricultura familiar, né, de repente abrirem até o seu negócio, uma microindústria, uma transformação daquilo que ele já produz lá, também é um programa muito interessante que o sindicato continua mantendo aí, né? Sim, essa parceria do Senar é muito importante. São muitos cursos que a gente oferece. Né? E o FJ também, né? Acabei esquecendo. Então a gente tem feito, até agora, semana passada, eu estive reunido com o pessoal do Senar, tanto com o nosso coordenador aqui, como o coordenador regional, né? Para que a gente consiga incrementar ainda mais os cursos no ano que vem. Porque existem alguns cursos que demandam mais e precisa ter mais. E o próprio Senar vai ter que disponibilizar mais instrutores, porque senão não consegue atender a demanda. Então, é uma preocupação nossa, tá? A gente vai, esse ano que vem, já a gente comece o ano aí incrementando mais isso, divulgando mais também, porque às vezes muita gente também quer fazer, não chega até ele a informação, nós temos que melhorar essa questão da informação para fazer chegar até o interessado. Porque hoje, um grande problema que nós enfrentamos hoje lá no campo, a gente que é o gestor do negócio, cada um dentro da sua atividade, a mão de obra qualificada está cada dia mais difícil. Tem um apagão aí, na verdade. Está complicado. Então, nós precisamos capacitar melhor os nossos colaboradores, trazer para eles mais informação, porque cada dia a tecnologia nas máquinas, ela vem evoluindo, nos processos de produção, vem mudando e evoluindo, e tem que capacitar esse pessoal. Se eles não tiverem, eu exemplifico aqui, às vezes, Vitor, que nós temos um jovem
né? Jamais desmerecendo o estudo acadêmico, que é fundamental e tal, mas ele, dependendo do curso, ele fica aí no banco da faculdade, 4 anos aí, ele sai, entra no mercado de trabalho, às vezes que não tem vaga, que é muito concorrido, e ele entra, ele vai entrar como um estagiário, como um aprendiz ou tal, salário básico, e ao tempo, de repente, ele se especializar numa operação de máquina, por exemplo, para o agro, um curto espaço de tempo ele vai ter uma estabilidade grande de trabalho, um salário muito bom para os padrões que a gente tem nas outras áreas que empregam aqui no setor urbano, e às vezes o jovem não se atenta àquilo, que tem uma grande oportunidade no campo, basta querer, né? Mas está faltando aí que está um negócio. Eu acho, na minha opinião, está existindo uma falha muito grande no sistema de ensino. Eu fui de uma época, vou fazer 64 anos de idade, Sim. Então eu fui de uma época, sou engenheiro há 39 anos, mas eu antes de ser engenheiro, eu fui um técnico de nível médio. Sim. A escola preparava um cidadão, ele não precisava, naquela época, não precisava ele formar, ele ir fazer o curso superior. Sim. Se eu tivesse parado, no momento que eu terminei o meu curso técnico, eu já era um profissional. Sim. É como a gente tinha no Sul, o técnico agrícola, né? Da escola agrícola. Exatamente. Que tem então, parecido. Hoje sistema, nós né? não temos as escolas, e é o que mais está faltando hoje. Nós não temos mais aquela pessoa entre o que faz a intermediação entre o gerente de uma fazenda e entre o responsável técnico. Nós não temos aquele camarada intermediário ali, que é aquele cara, um técnico de nível médio, que vai fazer e até a nível de gerenciar o proprietário também. Sim. Né? Então, esse cara está fazendo falta. E as escolas não estão preparando essa pessoa. Dentro do sindicato nós temos um programa, estamos trabalhando, aí, temos uma comissão dentro do sindicato, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue montar uma escola de nível técnico dessa modalidade. Nossa, seria muito bom. Hein? Só que não é fácil, porque os currículos escolares não aceitam essa mudança. Você não tem nem, às vezes, nem a legalidade para poder criar isso. Você está trabalhando junto com a prefeitura, junto com o Senado, tentando ver alguma coisa, junto com a própria instituição federal. O FJ. Exato. Para ver se se consegue chegar num termo de criar uma escola que consiga entregar para o mercado essa pessoa. Isso aí está fazendo uma falta. Outra coisa, é um ganho importantíssimo. Cada dia mais tecnologia embarcada nessas máquinas. Então, nós precisamos um curso que forme pessoas especializadas na área de eletrônica, de potência, por exemplo, eletrônica, de sensoriamento. Isso aí todo dia precisa. E por incrível que pareça, rapaz, é uma coisa que tu não está tendo. Às vezes as empresas lançam uma máquina e não tem a pessoa adequada. Às vezes tem um técnico para atender uma região imensa e na hora que você precisa, tudo depende de 3, 4 dias para esse cara chegar. Isso não pode acontecer. Ainda mais no agro, né? Que você não ficar um consegue, dia parado. Não tem data para fazer tudo, então não dá. Então esse talvez é o maior desafio que nós temos hoje, é a criação dessas pessoas especializadas dentro. E olha, eu digo para ti, você já mencionou ali, com certeza uma pessoa dessa, ela vai ter condição de ter um rendimento mensal muito acima da média do que qualquer um ganha aqui na cidade. Né? Então, até um cara de nível médio que possa ter um ganho a nível de um camarada de nível superior. Por quê? Porque é um cara que vai ser disputado pelo mercado, assim, é um cara que tiver... Verdade. Bom funcionário do campo hoje não é disputado. Realmente muito disputado. Isso, é disputado. Bom, Vitor, voltando aqui à questão das parcerias, Laboratório de Solos da UFJ também fazendo um atendimento aí diferenciado para o produtor rural, né? O sindicato dando um foco nisso. Estamos agora também já no período que começam as colheitas das folhas, trazendo para o laboratório, se prevenindo quando a chegada da ferrugem asiática e tudo mais. É outra ferramenta também que está aí à disposição do associado, né? Isso aí é uma parceria que tem já há muitos anos, né? A Aline, que é a nossa coordenadora técnica, ela que lidera esse trabalho junto com a Universidade Federal de Jataí. Então, os estagiários lá da universidade ficam aqui dentro do sindicato, né, recebendo o nosso associado. E até quem não é associado, quiser trazer, coletar as folhas para trazer, para fazer uma análise da ferrugem, né, para monitorar, né, que talvez hoje seja uma das principais doenças aí a ser combatida, embora ela já hoje é plenamente dominada, né, pelo setor. Quando surgiu foi um desespero, desespero, né? Foi um
desespero. Né? Mas são essas ações que ajudam muito também, porque faz o negócio preventivo. Tu não deixa mais o problema se instalar em definitivo, depois não tem reversão mais. Né? Verdade. As coisas vêm evoluindo cada vez mais. As próprias empresas, né, já disponibilizando essas tecnologias. Nós temos, como o Vitor falou no começo, praticamente não tem mais área para abertura de lavoura aqui no município. Estamos expandindo onde está aí. Ponto Chique, Botecão, São José e tal, mas daqui a pouco também termina. A gente vê que são áreas que têm condições de solo não tão privilegiadas como outras regiões mais tradicionais têm, mas aí entra essa questão da tecnologia, de repente já desenvolvendo um material, né, de soja, por exemplo, que é mais tolerante à estiagem, mais resistente, né? Temos problemas aí, tinha um problema gravíssimo também com a buva, que estava muito presente em solos aqui da região, parece que está um pouco menos acentuado. Cigarrinha, enfesamento foi terror da safrinha passada, então parece que o desafio ele é diário, né, Vitor? É contínuo, não para. E aqui na região, falando para você, essas regiões novas aí, onde os solos são menos estruturados, a solução que nós teríamos aqui seria irrigação. Nós temos água em abundância, mas o fator limitante hoje é a nossa questão de energia elétrica. Eu trabalho no setor, sou empresário nessa área, e eu sei o drama que nós temos vivenciado. Nós estamos hoje com vários projetos aqui empacados, montando até a estrutura dos pivôs e tal, e não temos a energia para poder atender. A concessionária não consegue atender a demanda. Aí o pessoal ele parte para tocar a diesel, e com o aumento que teve no óleo diesel, está praticamente quase que inviabiliza, que o custo de produção fica muito alto. Então, são vários e grandes projetos, tá? Nós temos grandes projetos aqui, pessoas montando já a estrutura praticamente montada, já quase em fase de conclusão, e não temos aí a garantia do fornecimento de energia elétrica. Então, isso é uma pena. Isso é um freio de mão. E agora, teremos agora no início do ano, em janeiro, a mudança da concessionária. E no pré-equatorial. É um outro problema, porque a gente não sabe como que essa empresa virá, como que vai ser, quanto tempo ela vai demorar para tomar pé da situação e aí projetar investimento. O nível de investimento que está faltando é muito grande. Agora, em quanto tempo eles vão fazer uma retomada? Porque aí, nos últimos tempos, agora pisou no freio mesmo, já vai geralmente, sair. Quando tem um período de transição, parece que ele se torna pior do que aquele anterior. Ela vinha investindo bastante, tem que reconhecer, ela investiu muito no sistema, mas eu acho assim, pecava, tropeçava nas próprias pernas por questões de ser uma empresa muito amarrada, né? Então, os procedimentos foram demorados, então, na minha visão. Mas investiram bastante. Eles fizeram muito investimento na região, eu até acredito que nós teremos um retrocesso. Vitor, mas nós não estamos mais na década de, 60, 70, porque um município do tamanho de Jataí, a importância de Jataí, nos dias atuais, a gente tem na zona rural aí, pequenos produtores perdendo a produção por ficar 6, 7, 9 dias sem energia, isso é inconcebível, né? Não, isso é um absurdo. Uma coisa dessa hoje é inconcebível, você falou, é inconcebível. Mas, assim, é a situação que nós temos. Então, infelizmente, hoje está travando. Para ter uma ideia, eu e meu filho, nós estamos construindo uma unidade armazenadora em Caiapônia. Nós, analisando a situação, eu acho que nós não teremos suprimento de energia para atender a unidade em menos de 3 anos. Que é isso? Então, nós estamos... Fazer uma obra que vai ser finalizada e não vai entrar em operação? Vai entrar em operação agora, na safra, já vamos fazer os testes essa semana, mas... teremos que tocar, mas no mínimo 3 anos vai ter que ser tocado no óleo diesel. Que é isso? Um gerador. Eu tenho o meu vizinho do lado, mesma situação, 2 armazéns a 1,5 km um do outro, nessa situação. Quer dizer, não temos como. A rede elétrica até que passa ali a 2 km de distância, mas ela não tem suporte para poder atender a demanda. É um empecilho gigantesco. É uma coisa... A gente entrevistou aqui o Lucas e o Geraldo Zanuzzi também, do Lucas e o João Paulo, os filhos do seu Geraldo, a gente falava sobre isso, né, a questão dessa capacidade de ampliar. Eles são produtores que estão nessas novas áreas, tal, que tem as duas realidades, uma área já consolidada, outra que é nova, e aí para incrementar
vamos colocar um pivô, né, para verticalizar, colocar um pivô, mas não tem energia para tocar o pivô também. Está desse jeito. Complicado, então, né, Vitor? É muito complicado. A situação nós estamos vivendo assim. Então, além de todos os problemas que tem, nós temos ainda temos problemas estruturantes, coisa que não é. Pô, Jataí é um dos, vamos dizer assim, o sudoeste goiano é das regiões mais promissoras do Brasil hoje, em termos de agronegócio. E você não ter capacidade de atender, frustrante. Até aqui no próprio urbano, a própria ABB, para ter uma ideia, ele está fazendo um investimento, um parque aquático gigantesco, não vai ter energia para tocar. Não tem cabimento uma coisa dessa. Um absurdo, realmente é um absurdo. Vitor, já temos data da Espaja? Final de maio de 2023 já. É questão de investimentos. Capital estrangeiro fugindo do país, né? O Paulo Guedes projetava no meio do ano investimento nos próximos anos aí de cerca de 10 trilhões no Brasil. E agora a gente vê o inverso, é todo mundo querendo vazar fora, né? Quem estava com um projeto para investir aqui já está segurando. Quem tinha comprado ou feito pedido de máquinas, liga na revenda e fala, segura aí, agora não é o momento e tal. Aí a revenda começa a admitir, aí vai criando um efeito dominó e vai atingir todo mundo, infelizmente, né? A gente está trabalhando, é claro, em cima de suposições, hipoteticamente falando, porque temos quase que uma situação instalada, não está totalmente sacramentada, mas ela já está aí. Inclusive, você vê só a resposta do mercado na Bolsa, né? Na Bolsa. A depreciação. Perdeu 500 e tantos bilhões a Bolsa. Passa de 600 já. Já passa de 600 hoje? 650 bi. Absurdo. De perdas bilhões. 20 dias, 30 dias. Só por certas pessoas estarem abrindo a boca aí e anunciando alguns nomes. Vitor, tinha esquecido, nós vamos dar uma pinceladinha aqui rapidinho. Brigada de Incêndio também, terceira edição desse ano, né? Sindicato Rural nessa parceria da Brigada de Incêndio aí, combatendo focos de incêndio na zona rural e tal. Mas esse ano a gente, graças a Deus, não teve aquela incidência grande. Tu sabe assim, que tem um detalhe interessante. A Brigada de Incêndio, ela é uma coisa, ela tem dois, eu vejo que ela tem dois lados. Uma é você fazer o combate, mas a outra é a consciência que se criou nas pessoas. Sem dúvidas. Hoje o pessoal já com isso aqui já está preparado, assim, tipo, fazendo os aceros na hora certa, preparando, já tomando os devidos cuidados, porque isso aí é um trabalho de conscientização. E todo mundo está unido também. Se der qualquer princípio, qualquer coisa, ele já vai ser combatido com a ação de todos os vizinhos e tal. Então isso aí ajudou muito, tá? Um dos fatores que fez já cair muito os incêndios foi isso, né? Foi que tem uma brigada, a precaução. A gente até nós procuramos o DENIT, o GOINFRA, para tentar fazer uma parceria com eles, de fazer uma queimada programada, que a grande maioria dos incêndios, eles vêm de rede elétrica ou vêm a maioria de beira de rodovia, né? Então, a gente procura, mas só que aí é outro problema. Infelizmente, o engessamento desses setores públicos é uma coisa que nos deixa... As coisas não andam. Tem que pedir bênção para meio mundo. A gente até é muito bem recebido, as pessoas nos recebem bem, acham interessante o programa, olha, é extraordinário. Como sempre acontece, só que eles não podem, eles aqui, tomar a decisão. Se eu chegar ali, como nós fizemos lá a visita ali, o inspetor aqui, regional aqui da PRF, se mostrou o máximo. O engenheiro do DENIT aqui da região nos recebeu muito bem, achou interessante. Só que eles têm que mandar isso para frente para poder, e aí não autorizar, porque aí tem um setor lá do meio ambiente da entidade, não, mas lá não pode queimar. Justamente. Se fazer uma queima proposital, não pode. Então, quer dizer, as coisas são muito engessadas. Uma pessoa que está lá, que o máximo que ele deve ter queimado na vida, um carvão no churrasqueiro, se queimou uma vez. Então, a gente não sabe o que acontece. Foi uma ação que, infelizmente, não conseguiu prosperar, porque isso seria uma grande... Se nós conseguimos fazer uma queima acima... Controlada, programada. E aí, outra coisa, eles não têm equipamento, mas o produtor lá tem muito equipamento. Tem muita bomba, tem muito caminhão-pipa, tem... Pai, você faz aí para queimar a frente de cada propriedade. O camarada vai com as máquinas dele lá e controla tudo. Controla tudo. Seria muito fácil isso aí, seria uma ação ótima. Porque uma coisa é certa, vai queimar tudo mesmo. Tá? Um dia ou outro vai pegar fogo aqui, amanhã ali, vai acabar queimando, aleatoriamente.
Se você fizesse programado, era muito melhor. O prejuízo é muito menor, com certeza. Não entraria para dentro da propriedade. Bom, Vitor, a gente chegou ao final desse bate-papo aí, muito bom, inclusive, né? São 6 anos aí à frente do Sindicato Rural de Jataí, com todos os demais componentes da diretoria, que lhe dão todo o respaldo nas ações aí, né? Que estão juntos, estarão juntos nessa futura composição, que terá o Evandro Vilela, né, certamente consagrado como presidente da entidade, né? A gente parabeniza a todos os demais integrantes da diretoria, do conselho, né, os funcionários também do Sindicato Rural de Jataí, sempre muito prestativos, atenciosos, inclusive conosco da imprensa. A gente te parabeniza uma vez mais pela dedicação, pelo trabalho, né? E para finalizar, gostaria de saber qual que é a perspectiva aí, né, sua, pessoal, do Vitor, do produtor, do dirigente, para esses próximos anos, né, mesmo jogando um abacaxi na mão, porque o cenário não é dos mais definidos, mas a gente tem que ter esperança, né, Vitor? Acho que é por aí. Não, assim, inicialmente, eu tenho que tentar agradecer também. Você está agradecendo a nossa equipe e tal, mas você só foi um parceiro sempre de última hora, de primeira hora, né? Tanto aqui nesse programa, no podcast, como também na rádio onde você atua, né? Sempre foi um parceiraço nosso, sempre nos ajudando a divulgar nosso trabalho. E a minha diretoria, eu tenho que agradecer muito a minhas duas diretorias, né? As duas gestões. Eu montei, assim, tanto numa gestão quanto na outra, essa equipe extraordinária, pessoa altamente comprometida, e graças a isso aí, talvez, o sucesso dessas gestões nossas, porque ninguém faz nada sozinho. E eu tenho certeza que a próxima diretoria vai dar continuidade ao trabalho e vai fazer também muito mais, vai pegar um sindicato já também, eu acho que estruturado, bem arrumado, e vai ter condição de tocar. As adversidades, elas terão sempre. Isso aí não tem altos e baixos, a gente já passou por tantos e, se Deus quiser, nós vamos superar todos os obstáculos que virão pela frente. Mas eu tenho, assim, um sentimento que, dependendo do que ocorrer, a gente vai vivenciar, talvez, coisas que nós nunca vimos na nossa vida. Infelizmente, sim. Infelizmente. Mas já estamos vivenciando. Vamos ter coragem, vamos ter coragem de ser pessoas proativas e com vontade de trabalhar para nós. Eu acho que todo mundo quer ver um país melhor. Nós não queremos bandalheira, nós queremos um país que progrida. Agora, não queira Deus que a gente não seja aí como vinha aí anos atrás, em que os recursos do suado povo brasileiro seja canalizado para essas republiquetas aí de mas se isso acontecer, eu até, infelizmente, sou obrigado a dizer que aí o país vai acabar mesmo, porque aí nós teremos convulsões sociais. É justamente isso que a minha preocupação é justamente essa. Talvez nós vamos... Ninguém vai aceitar que mais a gente isso, entre numa situação de que o país não seja mais o mesmo, a nossa paz não seja mais a mesma, que nós não temos mais a mesma tranquilidade de ver um país tão maravilhoso como é o Brasil. Verdade. Infelizmente. Mas queira Deus que a gente consiga superar isso. Queira Deus, né? Nosso Pai maior, nossa protetora, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que ilumine essa nação tão importante para o mundo, e inclusive os olhos do mundo também, e os interesses de outros aí de esquerda, mundo afora, estão voltados aqui para esse país tão rico, tão promissor, e que a gente tenha forças para vencer todo esse mal verdadeiramente que está instalado. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado uma vez mais ao Vitor, aos nossos parceiros, Dr. Leonardo Macchione, a Bruc, a Casa Carlone, a Soluflex Ferramentas, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e o Cicobi Coprem Cooperativo de Crédito. Um ótimo final de semana, esperamos iniciar a semana que vem com notícias mais alvissareiras, notícias boas para a nossa nação, e segunda-feira a gente tem um novo encontro aqui no canal do Agro dos Negócios, do podcast do produtor rural e do empresário. Grande abraço a todos e até mais.